Existe um conceito que talvez você nunca tenha pensado, que é se realmente você quer estabelecer a liberdade na sua vida. Talvez o preço da liberdade seja caro, talvez você nunca tenha pensado no assunto, e eu convido você hoje a estar pensando sobre como se tratar com mais justiça pessoal, com uma seriedade a mais em sua vida, no que diz respeito à sua própria pessoa. Acredito que hoje nós tenhamos conflitos, principalmente pessoas acima de 35 anos, pessoas que querem viver de maneira correta, mas não sabem qual a maneira de fazer isso, de conseguir fazer isso. E pior, às vezes a gente nem conhece a forma correta em que se dê para viver tudo isso que eu estou falando. E é possível que talvez alguns de vocês tenham sentido tocado o coração já nessas primeiras palavras e outros talvez estejam totalmente assim, o que está falando, e vou sair deste vídeo. Porque quando a gente fala de crescimento pessoal, da importância do crescimento pessoal, eu tenho visto assim duas vertentes. Uma é daqueles que estão tentando, se esforçando de alguma maneira, sem saber até se estão no caminho correto, no caminho certo. E outros que falam que já tentaram, já evoluíram o suficiente e que tá bom, não precisa mais se preocupar com isso. Mas quando eu entro no conceito de liberdade, é para falar para vocês que me acompanham que o conceito de liberdade não é que o buraco seja mais embaixo. É que a liberdade ela vem de um processo de disciplina, de um processo de etapas, que seria a mesma coisa que uma certa austeridade. Aliás, para ter uma alegria, uma felicidade real hoje, na vida que a gente tem, essa alegria só vem depois que a gente consegue ter uma certa austeridade, uma certa disciplina existencial. Mas para aqueles que não se interessam, talvez, em aprofundar suas vidas, em torná-las mais significativas, talvez tornar-se signos existentes, símbolos existentes, pessoas, não digo modelo, eu chamo de pessoas mágicas, talvez esse assunto não seja legal para você. E talvez vá demorar um tempo, alguns anos, para alguns cair a ficha e entender. Mas como sempre digo, é um prazer estar falando aqui com vocês. É um momento em que talvez eu consiga acessar para alguns aqui uma intimidade de seus próprios sentimentos, dos seus próprios pensamentos, que talvez alguns de vocês não tenham pensado a respeito. A minha frustração hoje com pessoas, particularmente falando de mim, vem primeiramente dessa falta de desenvolvimento pessoal, vem da repetição, que eu já falei para vocês aqui, que pessoas repetem comportamentos padronizados constantemente. Então, se você tem um encontro familiar, aquele churrasquinho lá de domingo, e aquela cervejinha, aquelas pessoas que batem papo, você vai perceber que à medida que o tempo passa, é sempre a mesma coisa. Então, era o campeonato do Corinthians o ano passado, que estava ganhando, aí do outro ano era o do Palmeiras, que estava ganhando, e do outro time era o Flamengo, e assim a conversa vai, e as pessoas simbolicamente elas relaxam, se alegram nesses momentos, e não tem nada errado com isso. O erro está na repetição. A sociedade, os dominantes, querem um processo de repetição. Porque nesse processo de repetição dos medianos, você pode ficar anos. Só que tem uma coisa que você não sabe, uma coisa obscura nisso tudo que você não sabe, que é quando você enriquece outras pessoas com a sua repetição e o seu consumo repetitivo. Tá, tudo bem, outras pessoas podem enriquecer, mas não às suas custas.
não às custas dos meus alunos, das pessoas que me acompanham. Eu não quero nenhum idiota aqui, você que chegou até agora, vai, pelo menos uns 5 minutos de vídeo. Eu não quero que você seja um idiota desses trouxas que vão ficar a vida inteira repetindo, e lá no final, quando a morte ativar a vida, né? Porque quando a morte vai chegando, a vida parece que torna-se intensa. E aí vem no tal, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, mas não fez. E não tem tempo mais para fazer. A tentativa e a oportunidade que você tinha já se foi. E como é frustrante ver quando a oportunidade já se foi. O que fazer? Se não se lamentar. E aí suas memórias são quais? A pessoa que viveu intensamente, ela terá memórias. Ela não terá mais o corpo para fazer memórias, emoções, mas ela terá uma mente boa para associar essas memórias, associar essas emoções e transformar isso em sabedoria de vida. Podendo dar ótimos conselhos, ser pessoas mágicas, que é o que eu tanto falo aqui para vocês. E no quesito pessoal, na minha visão, tudo começa agora e dentro do seu contexto pessoal. Ou seja, com as ferramentas que você tem no seu dia a dia, na sua volta. Exatamente. É no cotidiano que eu não acredito em mudanças radicais, em formas mirabolantes, como se vende por aí. Muita gente gasta muito dinheiro com isso. E às vezes não tem coragem de gastar na sua auto-instrução. Mas é nesse processo que as pessoas desistem desse autoconhecimento. Conheço recentemente uma pessoa que falou para mim assim que já tinha feito tudo o que tinha que fazer para crescimento, para sua evolução pessoal, e que agora não queria mais pensar nisso. Então passou a viver a vida do jeito que quer, da forma que quer, fazendo as coisas do jeito que quer, e não se sabe se prejudicando a si mesma. E eu não pude falar nada. Porque a pessoa, como eu disse, é aquela que acha que já fez de tudo para o seu desenvolvimento pessoal e que até tem resultados materiais, mas, como eu sempre digo, a vida é feita de 3 etapas: material, espiritual e físico, que é o estar aterrado, né? O seu corpo, a sua vida, a sua psicologia, a sua mente, a sua felicidade concreta em sorrisos e momentos agradáveis com sua família, com o seu amante, o seu amor da sua vida e assim por diante, as coisas, com seus afetos, com seus hobbies. Mas assim, a gente vê que a vida das pessoas à nossa volta é pobre, é medíocre demais. Quando eu digo medíocre, eu não quero humilhar ninguém, ofender ninguém, eu falo medíocre no sentido de que as pessoas são medianas, vamos dizer assim. As suas atitudes estão dentro das pessoas da média. E eu não sei exatamente, você que me assiste, como interpreta tudo isso. Se você puder colocar aqui nos comentários, por favor. Mas às vezes eu tento trazer o papo para um papo mais, um momento da sua semana mais reflexivo. Talvez eu esteja aqui para trazer um pouco de reflexão nessa vida agitada, um pouco de reflexão nessa vida ansiosa que a gente tem, que você tem, e que a gente precisa às vezes parar um pouco para ver como que está o nosso dia, a nossa vida, como as pessoas estão à nossa volta, como que elas estão vivendo, para que a gente possa compreender um pouco delas e um pouco da nossa. Eu acompanho um mestre espiritual, ele chama Jonas Massete.
é uma das minhas referências hoje quando eu falo de pensamento Vedanta, né, de pensamento dos Vedas. E o Jonas colocou esses tempos atrás, num dos seus vídeos, né, ele colocou uma questão que a verdade liberta. Né? E que verdade é essa? Ele dá um exemplo assim de alguém que não vai a um encontro, por exemplo. E aí a pessoa fica inventando desculpas, mentiras, né? E aí essa pessoa, ela nunca tem a liberdade de ser ela. Esse alívio de ser você. E às vezes é necessário você começar gradativamente aprendendo a dizer: olha, eu não acordei bem, hoje eu não estou bem, eu não estou tão bem assim, porque acredito que uma das coisas da nossa sociedade que esteja ruim é que a visão hoje instagramada, né, das coisas seja assim, que tudo está sempre bem, que o prato de comida bonita é sempre bonito na foto, foi gostoso, sabe? Que aquela pessoa está na academia fazendo ginástica, ela sempre está bem, que a cabeça dela está boa. Eu acho que a gente tem que parar um pouco, sabe, com essas mentiras. E às vezes a gente vem e se mostra como a gente é, como a gente está. Talvez você veja esse vídeo e você pense assim: ah, o Carlos está fazendo o papel agora. Não, eu estou realmente neste momento falando com você de forma a refletir profundamente a vida. E talvez você me veja nos vídeos falar mais sobre esse estar bem, estar feliz ou não estar feliz, ou estar mais para baixo ou não para baixo, meio vlogzinho, né? Meio vlogueiro, mas o que eu convido nesse vídeo você a pensar é assim: como que eu penso primeiramente sobre o crescimento pessoal? O que eu penso sobre o meu crescimento pessoal? Eu sou do tipo que já acha que já fez de tudo pelo seu crescimento pessoal e que agora está pensando em achar uma vida com mais alívio, com mais leveza. E a mensagem é que nós só vamos conseguir ter uma vida leve com um contexto de liberdade, com um contexto de austeridade. Que austeridade é essa, Carlos? Quer dizer que eu tenho que voluntariamente me entregar ao sofrimento? Não. É que hoje nós nos esforçamos para parecer bem. E talvez hoje chegue a hora de você se entregar um pouco àquilo que você é, para você se sentir e compreender que alguma coisa não está boa na sua vida. E essa coisa que não está boa pode ser melhorada, pode ser transformada gradualmente, suavemente. Então, longe de pegar você e fazer uma mudança radical na sua vida, transformar, você vai pegar e simplesmente começar a não deixar suas coisas para depois, não deixar seu eu para depois, pegar, arrumar suas coisas, arrumar-se, cuidar-se, porque esse mesmo pensamento faz com que você não se cuide e aí você, mulher, não se maqueia de uma forma a ficar bonita naquele dia, a não cuidar do seu corpo, da sua mão, das suas unhas. Os homens tendem a não cuidar do corpo, começar a beber demais. E assim o desequilíbrio vai mostrando as dores que você está tentando esconder. Enquanto você continuar tentando esconder as suas dores, você vai no caminho da ruína, tanto homem quanto mulher. E precisa falar toda hora que você está com dor, que está doendo, que está... Não, não é isso. Mas nós estamos num ponto hoje da sociedade que as pessoas estão escondendo de si mesmas até, sofrendo por não querer admitir que às vezes
você não está tão positivo assim, você não entendeu tanto aquele assunto quanto você pensa, você não está tão profissionalizado quanto aquilo que você imagina. O mundo está rodando, andando e as pessoas estão ficando paradas. E aquele que não tem uma ativação positiva, não tem um ânimo para se esforçar, essa pessoa vai ficando para trás. De repente, a empresa precisa de um processo superior e aquela pessoa ficou. Chega o outro que está com uma certa altivez, passa por aquela pessoa. Dá o up. E aí a pessoa fala, mas por que ela? Eu estou aqui há tanto tempo sofrendo, enfrentando aquele problema, não sei o que, estou aqui. E não, você não foi. E não será, e não é porque a vida é injusta e porque as coisas realmente estão melhor para aquela pessoa e para você não. É porque ela de alguma forma mantém-se ativa e ligada na realidade. E às vezes alguma pessoa, não estou dizendo que você, né, possa passar por um processo assim, mas a maioria das pessoas que vem às vezes buscar um processo de ajuda aqui com o Carlos, rapidamente, pelo que ela escreve, pelo que fala, você vê que o processo é esse. Ela acha que está no pique, acha que está acontecendo, acha que está integrada com a vida e ela está dissociada das coisas que estão em volta. E dentro desse processo tem o processo chamado processo espiritual, que a pessoa também acha que às vezes estando dentro de uma religião, seguindo aquele caminho, ela está realmente se conectando com a espiritualidade. Então aí ela não tem os seus milagres pessoais, não tem suas conexões intuitivas. A vida não associa alguns acontecimentos melhores na vida dela e ela não sabe por quê. E ela ora pedindo para que essas coisas aconteçam, clama por isso, né? Reclama, clamar 2 vezes, e ela não entende o porquê. Mas é que ela está dissociada da realidade espiritual, assim como tem gente dissociada da realidade material. E para quem é dominante, é muito interessante que as pessoas estejam dissociadas da realidade. Outro mestre que eu acompanho, que é o Satguru, ele fala o seguinte, que nesse processo de estar dissociado da realidade, é muito difícil, como assim, você é muito fácil de ser manipulado. Porque você pode ser enganado facilmente, enganada facilmente. Porque é muito fácil manipular pessoas que têm medo, que estão sofrendo, porque a que está com medo deseja muito ter um momento de segurança. A que está sofrendo um momento de alívio. E palavras têm às vezes o dom de fazer isso. Só que às vezes a pessoa no final daquele momento ali de pregação, o coach que fala bem, o coach pregador é o pior que tem, né? Porque ele mistura religião, espiritualidade com tudo aquilo. Mas no final te vende um curso de R$3.000. Gente, é uns hipócritas. E essas pessoas não produzem nada. Não fazem um sapato para você vestir seu pé. Não fazem uma roupa. Não plantam um nada. Mas conseguem pegar o seu dinheiro que é feito pelo seu trabalho. Então, eu fico totalmente revoltado, hoje não com eles, porque eles são aquilo que algumas pessoas pedem. Eles só sabem reconhecer uma carência e criam seus cursos e com isso aí e às vezes você não consegue mais hoje contribuir para a verdadeira sociedade que está fazendo o bem, por uma instituição que realmente está fazendo o bem. Talvez com R$3.000 você poderia fazer uma viagem diferente com você, com seu marido ou esposa, e nessa viagem ter aprendido muito mais do que nesse curso de coaching espiritual. Mas hoje nós somos enganados porque estamos com esses 2 quesitos que eu estou falando para você. Eu não sei se esse assunto está calando para você ou não, mas talvez eu tenha vindo hoje aqui porque alguma coisa está me inspirando a falar disso. Porque alguém aqui tem que ouvir dessas pessoas que me acompanham. Talvez uma de vocês hoje precise ouvir o que eu estou falando.
para não desistir da sua evolução pessoal, para não viver dissociado da realidade, porque nós vivemos dissociado da realidade porque a realidade é dura, às vezes parece cruel, mas a nossa disciplina vai nos trazer a liberdade. Disciplina o quê? No processo de trabalho, Carlos? Na mesma empresa, da mesma forma? Não, pula de etapa. A disciplina que eu falo, você vai viver exatamente como você está vivendo, só que você vai colocar coisas novas dentro dessa realidade. Como eu falo para vocês, aqui no Cantinho Mágico, por exemplo, onde você pode, no silêncio da sua casa, às vezes, colocar um fone de ouvido e escutar uma música pela primeira vez, escutando. Só ouvindo. Esvazie a mente, pegue sua música preferida e escute. Se os seus olhos encher de água nesse momento, deixe eles encher de água. Deixe fluir essa emoção mais elevada dentro de você. E o resto vai acontecendo naturalmente. Vai fluir a mudança naturalmente. Mas é porque você magicamente está aqui desenhando, pintando, escrevendo uma nova realidade, um novo momento. Por isso, quando eu falo a palavra momentum, alguns alunos aqui antigos conhecem o termo momentum. Momentum é isso, é quando eu estou nesse momento no canto mágico, onde eu vou ver as coisas de outra forma, desenhar, pensar, deixar fluir uma ideia de vida diferente. Aí eu estou pronto para lidar com pessoas de uma maneira que estou num patamar mágico, que é um patamar onde eu olho as pessoas com um olhar antes do envolvimento, antes de estar ali nos conflitos pessoais. Mas minhas atitudes são: eu vou botar esse post para quê? Esse status de celular para quê? Entende? Eu vou fazer as coisas de maneira que eu seja um alquimista da minha vida e que eu coloque as coisas no lugar, no canto certo, para chamar a atenção para a ideia correta e aceitar o que eu quero ou o que eu não quero. E estar disposto a pagar o preço por isso. E se eu não tenho esse valor, eu vou evoluir o valor até eu tê-lo. Ou se eu tenho e não preciso, ótimo, só vou usar o que preciso. Não danificarei o planeta. Vou encerrar por aqui. Que essa mensagem tenha calado no coração de quem precisa, serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você em sua melhor versão.